C'est qu'à laisser les gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'à laisser la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. E seca les gelec, les asiles l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. E o que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. L'Esprit de Dieu descend, descend. L'Esprit de Dieu descend sur l'Esprit de Dieu. Le Dieu descend, alléluia. Le Dieu descend, oui, l'esprit d'amour, descend, descend. L'esprit d'amour descend, oui, le Saint-Esprit descend, descend, descend. Oh, le Saint-Esprit descend sur nous. Seigneur notre Dieu, Senhor nosso Deus, seja nesta tarde louvado, Senhor. Nos deste mais fôlego de vida, Deus. Agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Senhor, viemos aqui para te adorar e ouvir a tua palavra para a nossa preparação. Lemos as Escrituras, mas sinceramente, Senhor, não somos capazes de interpretar. Saint-Esprit, le véritable enseignant, o Espírito Santo, o verdadeiro ensinador, que venha nos ensinar, Deus. Abençoe o Senhor nosso Deus. A presença de cada um dos teus filhos, aquele que deixou o seu trabalho e a sua casa, e a sua vinda aqui que não seja vã, mas possamos beneficiar alguma coisa vinda de ti, Senhor. Que sejamos abençoados espiritualmente, fisicamente, financeiramente, Senhor, e até materialmente. Porque tu és de Dieu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nous croyons que tu es le Dieu vivant. Queremos que tu és o Deus vivo. Tu es le Dieu réel, Senhor. És o Deus real, Senhor. Abençoe tudo o que vai acontecer aqui. Do princípio até ao fim, Senhor. Vamos cantamos o Espírito Santo que deixa para nos conduzir. O Espírito de amor, o Consolador, venha para consolar corações contritos. Abençoe as ofertas e dízimos que foram dados. Cura os doentes, Senhor. Deus o Jeová Rafa. Senhor, faça isso para a tua glória. O príncipe aqui é um feito nas tuas mãos. Au nom de Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos assim com fé. Amém. Amém. Podemos sentar. Vamos écriture na Actes chapitre 20. E vamos acrescentar Atos capítulo 20. A partir do verset 28 a 32. Atos 20, do versículo 28 até 32. Oui. Sim. Actes, chapitre 20, 28 a 32. Atos 20, 28 a 32. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques pour être l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les discípulos après. E que dentre vós mesmos
Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. 31. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, je ne cessais nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Portanto, vigiai e lembrai-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas a cada Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura da sua palavra. Nous sommes sur la restitution. Continuamos a falar sobre a restituição. Na fase da destruição. Na fase da destruição. E há 4 fases da destruição de l'árvore. Há 4 fases da destruição da árvore. E après cela, nous verrons aussi 4 fases. E depois disso veremos também 4 fases. Il y a rétablissement, il y a arbre épouse. Da restauração da árvore esposa. Mais toujours 4 fases, il y a destruição. Falamos das 4 fases da destruição da árvore esposa. Le démon destructeur, o demônio destruidor. Aí aqui na 4 fases para o bebê sabe como manzete ou ensemble. Vem 4 fases para destruir a árvore esposa. Cela commençait après le départ, après la mort des apôtres. Isso começou depois da morte dos apóstolos. Nous pouvons dire même à l'an 320. Podemos dizer no ano 320. Ou l'an 325. Ou no ano 325. A partir de l'an 53 déjà. A partir daí já. Après Jésus-Christ. Após Cristo. La première âge de l'église a commencé. A primeira da igreja tinha começado. Parce que l'âge de l'église d'Éphèse. Porque a era da igreja de Éfeso. A commencé depuis l'an 53. Começou desde o ano 53. Après Jésus-Christ. Após Cristo. C'est pour cela. É por isso. Pierre étant le prophète de Dieu. Pedro sendo profeta de Deus. L'apôtre. O apóstolo. Un prophète envoyé par Dieu. E profeta enviado por Deus. Alors Pierre. Então Pedro. Pardon, plutôt Paul. Paulo, aliás. Il avertissait les croyants. Ele advertia os crentes. Advertia os crentes que tivessem cuidado, que depois da partida dele viriam outras pessoas que farão como se fossem servos de Deus, virão em nome do cristianismo, virão em nome de adoração, virão na pele de cordeiro, mas nos seus corações eles são lobos, são de loups. São lobos devoradores. Eles até não pouparão nenhum crente. Eles vão pregar coisas que não são bíblicas. E vão arrastar muitos discípulos atrás deles. Paulo, ele é profeta do Novo Testamento. Ele é que é o profeta do Novo Testamento. Il y a début de l'église. Do princípio da igreja. Pierre Azalaki, le pasteur de l'église de Jérusalem. Pedro era o pastor da igreja de Jerusalém. Mais celui qui a mis l'église en ordre, mas o que colocou a igreja em ordem, c'était l'apôtre Paul. Foi o apóstolo Paulo. Pourquoi? Parce que lui, il était le prophète. Por quê? Porque Paulo era profeta. Et lui-même dit, e ele mesmo diz, il a mis les fondements. Ele colocou o fundamento. Alors, si nous regardons l'église corps de Christ, então se olharmos a igreja, o corpo de Cristo, a commencé ici. Começou desde daí. Par le premier âge de l'église. Pela primeira era da igreja. C'est l'église d'Éphèse. É a igreja de Éfeso. Peut lire à partir de l'Apocalypse chapitre 2. Pode ler a partir do Apocalipse capítulo 2. Âge église de Bandaki. É lá onde começaram as eras da igreja. Oui, il y a moins à vous dire clairement. Là, je l'ai clair. A era da igreja. A commencé ici avec l'église d'Éphèse. Começou aqui com a era da igreja de Éfeso.
Le messager, o mensageiro de cet âge, dessa era, Paulo. era Paulo. Paulo que era o mensageiro, messager âge de l'église de Éphèse. Da era da igreja de Éfeso. Mas essa era começou no ano 53 après Jésus-Christ. Depois de Cristo. Alors Paulo então, foi Paulo quem colocou o fundamento na era da igreja de Éfeso. Pirâmide Ou então, em toda essa pirâmide, quem colocou o fundamento foi Paulo. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Quando falamos da era da igreja, l'âge de l'église, ça concerne seulement les gentils. Concerne somente aos gentios. Souvent, ça concerne l'église des gentils. Muitas vezes concerne a igreja gentia. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Parce que les Israélites, porque os israelitas, Bango, eles, Bazali, eles são estão fora das 7 eras da igreja. Bango, eles, Bazali na Kati, eles estão dentro. Il y a 70 semaines de Daniel. Das 70 semanas de Daniel. Si vous remarquez les 70 semaines de Daniel, se observar as 70 semanas de Daniel, você verá que noutros castiçais aí, colocam 2 ramos de lado. Colocam 2 ramos de lado. Aí sabe que deixa que muito. Exato. Promessa tica. Nós nem avançar. Essa aí. Oui. Oyo está está fora das 7 eras da igreja. Oui. Oyo está israelita. Isso concerne aos judeus. Esses ramos, essas oliveiras que estamos a ver aí. Essas 2 oliveiras. Ça typifie aussi também tipificam les 2 prophètes de l'Apocalypse 11. Os 2 profetas de Apocalipse 11. Alors, então, les 70 semaines de Daniel, as 70 semanas de Daniel, presque a resté une semaine. Quase tinham ficado uma semana. C'est une semaine qui reste. É uma semana que ficou. Bon, c'est dommage que. É uma pena que. Não. Ainda não seguiram bem aos também sobre as 70 semanas, mas sabemos que Cristo foi cortado na 69e semaine. Na 69ª semana. 69e semaine. Na semana 69. Pour les 76 semaines de Daniel. E para as 70 semanas de Daniel. Ça reste pour les Juifs. Já chegado para os judeus. Une semaine. Uma semana. Quando Cristo foi crucificado na cruz. Na 69e semaine. Na 69ª semana. Oui, na 69e semaine. Sim, na 69ª semana. Estão a ver aqui? 7 semanas. Mais 62 semanas. É que fazem 69. Na 69e semaine. Então, na 69ª semana. Jesus-Christ é loin. É onde Jesus Cristo ungido. A été retranché. Foi cortado. C'est-à-dire crucifié. Quer dizer crucificado. E nossos irmãos? Nossos irmãos. Dans le message. Na mensagem. Aqueles que pregam. Il reste 3 ans et demi. E ficou apenas 3 anos e meio. Période entre l'enlèvement. O período entre o arrebatamento. E la grande tribulação. E a grande tribulação. Exato 3 ans et demi. São 3 anos e meio. Mas a erro. Não, eles estão no erro. Daniel. Eles têm que ler Daniel e outras escrituras. Jesus abakami na 69e semaine. Foi crucificado na 69ª semana. Quando foi crucificado na 69ª semana. Alors, e então, aqui não é contado. Desde a primeira até a última. Ele não conta para os israelitas. Porque não concerne a eles. Isso concerne as nações. Jesus, quando foi crucificado na cruz, ele deu costas aos judeus e começou agora a tratar conosco as nações. Nós que não somos israelitas. Então, como 70 semanas, é que prepararam para o povo de Daniel e também para Jerusalém, que é a cidade santa.
Alors, então, a 69ª, Jesus foi crucificado. Ça reste une semaine. Porque você tinha ficado uma semana para os judeus. Oui. Sim. Est-ce qu'il y a une semaine? Ficou uma semana. Então, para não começar a vos colocar confusão na cabeça, não, não sujeito. Mas a partir daqui, vous voyez? Estão a ver? Là, j'ai fait ce bandit. A era de Éfeso começou. Là, j'ai l'église de bandit. Começaram as eras da igreja. Primeira âge, amor, Éfeso. Essa é a primeira era de Éfeso. Oui, frère. Sim, irmãos. O que são que não é na canção? São que são não é? Ou é na mensagem? Coloque aquela imagem que tem datas. São que são? Oui. Sim. Tomoni. E nós estamos a ver? Primeira âge, amor. Aí está a primeira era. Paul, avec Paul. Com Paulo. Les messagers. O mensageiro. Paul a fondement na igreja. Paulo colocou fundamento na igreja. Ensinou doutrine. Ele ensinou a doutrina. Ensinou sem doutrine. Ensinou a sã doutrina. Doutrine biblique. A doutrina bíblica. É que advertia aos crentes. Tenham cuidado. Porque depois da minha partida virão lobos. Advertir para que se apegasse naquilo que Paulo lhes pregou. C'est pour cela dans 1 Corinthiens chapitre 3. Por isso, 2 Coríntios capítulo 3. Écoutez ce que Paul dit. Vamos ver o que Paulo diz. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Coríntios capítulo 3. Verset numéro 10. No seu versículo 10. E depois desceremos. Lá só na tiga não gaba, que eles escrevam. Vamos com a referência. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Verset 10. Versículo 10. Qu'est-ce que Paul dit? O que Paulo diz? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Segundo a graça de Deus que me foi dada. J'ai posé les fondements. Eu coloquei o fundamento. Comme un architecte. Como arquiteto prudente. Et un autre bâti dessus. E outro edificado em cima. Mas que chacun prenne garde. Que cada tenha cuidado. À la manière dont il est bâti dessus. A maneira que ele constrói em cima. Ele disse pela graça que me deixa então eu coloquei o fundamento. Architecte. Como sendo arquiteto. Oui. Sim. Mas aquele que vier construir em cima. Como nós vimos aí. Paulo está aí. Ou também deverão começar a edificar em cima. Para que a casa de Deus se edificasse. Mas ele quer o fundamento. Então era necessário que todos aqueles que viriam, todas as outras eras, que virão depois da era de Éfeso, outras eras que viriam depois, nós temos que ter um modelo da igreja primitiva. Da igreja em que os apóstolos começaram. Eles é que têm que ser o nosso modelo. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Você que Paulo diz. É um cuidado. Aquele que vier edificar em cima. Que tenha um cuidado em como ele vai edificar. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Porque ninguém pode colocar um outro fundamento que celui qui a été posé. Além daquele que foi posto. Quel est le fondement? E qual é o fundamento? De l'église. Da igreja. Du corps de Christ. Do corpo de Cristo. Quel est le fondement? Qual é o fundamento? De la stature. Da estatura. Le fondement. O fundamento. C'est savoir Jésus-Christ. É saber Jesus Cristo. Vraiment, frère. Verdade, irmãos? Como estamos aqui, frère, irmãos, cada pessoa que está aqui no mundo, que se chama de crente ou cristão, a tua é a minha fundação, a tua é a minha fé. Devem ser edificados não sobre uma pessoa. Irmã, irmão, não coloque a tua fé. Não coloque a tua fé no pastor, no pregador, no evangelista, ou seja lá quem for. A tua e a minha fé deve estar sobre Jesus Cristo.
Ce n'est que lui. Somente a ele. Il y a un véritable fondement. Ele é que é o verdadeiro fundamento. Et il est le fondement solide. E ele é o fundamento sólido. Vraiment vrai. É verdade, irmãos. Les autres fondements, Outros fundamentos ce sont des sables mouvants. são como areias movediças. Edifique somente a tua fé em Jesus. Alors Paul a le dit, Paulo diz, on continue ele continua. de savoir Jésus-Christ. É ter Jesus Cristo. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, Então, se alguém edifica sobre esse fundamento, avec de com l'or, ouro, de l'argent, com prata, des pierres précieuses, pedras preciosas, de bois, com madeira, de foin, com feno, de chaume, ou com palha, l'œuvre de chacun sera manifestée. e a obra de cada um será manifestada. 13. 13. Car le jour Porque o dia la fera connaître, o demonstrará. car que se le révélera Porque vai o revelar dans le feu. pelo fogo. Et le feu prouvera E o fogo provará ce qui est l'œuvre de chacun. qual seja a obra de cada um. 14. 14. Si l'œuvre bâtie Se há uma obra edificada par quelqu'un, sobre alguém, si le fondement subsiste, se o fundamento subsistir, il recevra une récompense. receberá um galardão. 15. 15. Si l'œuvre Se a obra de quelqu'un de alguém est consumée, for consumado, il perdra sa récompense. então perderá a sua recompensa. Pour lui, Para il ele, sera sauvé, mais comme au travers du feu. ele será salvo, mas todavia através do fogo. Paul a dit fondement. Paulo colocou fundamento. C'est pour cela, É por isso, nos Zolanda, todas as áreas que viam depois, la matière, quer seja a pregação, les pratiques, quer seja a prática, o batismo, ou Santa Ceia, ou tudo isso, faut tout le modèle à Bible. temos que seguir o modelo da Faut tout Bíblia, le modèle à Christ. seguir o Le modelo modèle à Paul. o modelo de Paulo. Alors, il y a un koloba, bosala keba. Por isso que ele dizia: tenham cuidado, Frère, irmãos. mais après son départ, Mas depois da sua partida, frère, irmãos, et côté qui n'a pas fausse doctrine. aquilo entrou falsas doutrinas. L'antichrist, O anticristo, il est venu, o anticristo veio il a commencé déjà e começou depuis la première âge. já desde a primeira era. Depuis la première âge. É desde a primeira era. Mais nandenge moko kobatama. Mas era às escondidas. Nandenge kobatama. Era às escondidas. Or Jean tient le bas déjà. Enquanto que João já tinha dito Sous l'inspiration. sobre a inspiração, Alors va dire ele disse: Bino boyoka déjà que antichrist ezali na mokili. vocês já ouviram que o anticristo virá. Alors alors que Então ele disse esprit nyonso que todo espírito, nyonso akonfesaka Jesus todo aquele que não confessa Jesus, que ayaki na nzoto, que veio na carne, c'est l'esprit de l'antichrist. é o espírito do anticristo. Alors cet âge de l'église Então, essa era da igreja de l'Éphèse de Éfeso a commencé depuis l'an 53 jusqu'à 170. começou desde o ano 53 até 170. Alors cet âge, Então essa era, quel était qual era? les reproches de cet âge? Qual era a repreensão dessa era? Premièrement, si vous lisez les actes de l'église, Se lerem nas eras da vous igreja, remarquez que você vai observar le Seigneur que o Senhor, abandaki nanu ko louer bango. ele primeiro glorificava, Premièrement à louer. primeiramente louvava-lhes Sala na bino malamu, as vossas boas obras, Oi, bossala o que aqui. vocês fizeram, isso e aquilo. Premièrement louer bango. Primeiramente estava a parabenizá-los, estava a parabenizá-los. Alors, deuxièmement, Então, segundo, c'était le blanc. era então a repreensão. C'était le blanc. Era então a repreensão Contre l'esprit qu'il a trouvé là-bas. contra o espírito que ele encontrou lá, Les œuvres qu'il a trouvées dans cette église. as obras Dans cet âge-là. que ele encontrou nessa era. Et après cela, E depois daquilo, troisièmement à la fin, depois no fim, après ce qu'on promesse, ele dava agora a la promessa récompense, da recompensa on a ballongi. dos Et à vencedores chaque âge. de cada era. Bon, todo te appelle âge de l'église, todo te tokoloba en grosso modo. Não estamos a falar, não vamos falar mesmo em pormenores e detalhes, Pour mas gagner le temps, para ganhar o on tempo, ne prêche pas l'âge de l'église. não estamos a pregar a da Mais igreja. ceux qui ont makambo to Mas kuse biloko. estamos a pegar essas coisas C'est parce que é porque na lité ya oyo pe, nesta pregação também ezala makambo ifre bra ma tem flasher. muita coisa que irmão Brana me lançou Ezotala pe makambo antichrist na makambo. que concerne o anticristo e as coisas da era da Et igreja. surtout, E principalmente, si nous nous parlons bien
nous parlons souvent sur l'Antichrist. Se falarmos muito sobre o anticristo, é para os eventos que estamos a ver esses dias. C'est que nous avons écouté ces jours. O que nós ouvimos esses dias, Frère, irmãos, l'élection, a eleição, l'avenue ou la sortie, l'élection du Papa. a eleição do Papa, Que que todo mundo se contentou, que todo mundo está a se contentar. Mas aqueles que são espirituais, os verdadeiros eleitos, eles estão a entender que alguma coisa está prestes a acontecer. Então, essa era de Éfeso, frère, irmãos, e Deus repreendia eles. Ouvimos a repreensão. Quelle était la reproche? Qual era a repreensão? Repreendeu-os porque haviam abandonado o seu primeiro amor. Tinham deixado o seu primeiro amor. E não tinham mais amor. E também les œuvres, as obras dos nicolaítas começavam já a operar desde aí. Nesta era, oui, mes frères, sim, meus irmãos, já operava les œuvres nicolaïsme. As obras nicolaítas. C'était seulement les œuvres. Eram somente as obras. C'est la manière de l'Antichrist. É a maneira do anticristo. Ele se escondeu ainda. C'était les œuvres. Eram as obras. Ce n'était pas encore la doctrine. Ainda não era doutrina. C'était les œuvres. Eram somente as obras. Et dans cet âge, e nessa era, il y avait des gens, havia pessoas, de soi-disant serviteurs, os supostos servos, qui se disaient des apôtres, que diziam ser apóstolos, mais ils n'étaient pas des apôtres, mas que não eram verdadeiramente apóstolos. Paulo, dans son temps, Paulo, no seu tempo, ele já repreendia eles, já lhe repreendia, chamavam de apóstolos, enquanto não eram. Paulo disse, não é coisa de se admirar, porque Satanás ele mesmo, ele se disfarça, é anjo da luz. Il les a reprochés. Ele lhe repreendeu. Il les a détectés. Ele detectou-lhes. C'est pour cela. É por isso. Il a fait les reproches. Ele fez a repreensão. C'était la doctrine de nicolaïsme. Pardon, les œuvres de nicolaïsme. Eram as obras dos nicolaítas. Falamos que obras dos nicolaítas. Classer limite. É colocar limites entre os leigos e os supostos serviteurs. E os supostos servos. Eles colocaram limite. Vocês que são crentes, nós somos servos. Que somos pessoas muito importantes. E Deus não gosta desse tipo de coisa. A Bíblia diz que somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Essa coisa de exceção, ou esse é aquilo, não. Só que nós até dissemos que como estamos aqui, se por exemplo, que a igreja ficar cheia e não tiver mais cadeiras, e uma pessoa vier e não tiver lugar para sentar, aqui no coro, se tiver uma cadeira vazia, o irmão ou a irmã pode vir sentar aí. Não faremos disso um problema. Não faremos disso um problema. Mesmo aqui em frente. Porém, faz sentar alguém, não tem nenhum problema? Não é um problema. Nós não somos nicolaítas para colocar limites. Se colocamos as cadeiras aí, é somente alguém que serve a Deus. Talvez podem lhe chamar que passe. Então, sair mais aí atrás. Então, aquele que serve a Deus deve estar próximo. Próximo do púlpito. Esteja próximo da plataforma. Mas não quer dizer que essas cadeiras, quando outra pessoa for lá sentar, que fica sujo. Não. Então, eles tinham as obras dos nicolaítas. Na primeira era da igreja. C'était des œuvres. Eram as obras. Oui, pour gagner le temps. Para ganhar o tempo. Il y avait aussi des faux apôtres. Havia também falsos apóstolos. Après cela, depois disso,
deuxième âge de l'église. Chegamos agora à segunda era da igreja. Deuxième âge de l'église Segunda era da igreja a commencé en 1970. começou em 1970. Non, 170. Começou em 170, bem dizer. En 70, De 170 après Jésus-Christ. depois de Cristo. Qui est aussi là dans l'an, presque l'an 312. E terminou no ano 312. Oui. Sim. Là, il y avait aussi des faux juifs. E lá também havia falsos judeus. Dieu les a loués. E Deus lhes parabenizou. trouvé parmi eux. Ele encontrou Il y entre avait des eles. gens Havia pessoas qui se disaient ils sont des juifs. que diziam ser judeus, Mais parce qu'ils sont faux juifs. mas que eram falsos judeus. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Alors, pour gagner le temps, Para ganhar o tempo, dans le troisième âge de l'église, na terceira era da igreja, la troisième âge de l'église a commencé Terceira da igreja à começou. 312. começou em 312, L'an 312 ano 312, jusqu'à l'an 300, jusqu'à l'an 606. até o ano 606. Deuxième âge de l'église, A segunda era da igreja, messager era qui o Irénée. mensageiro era Ireneu. Troisième âge de l'église, Será da igreja, messager era qui o Martin. mensageiro era Martim. Ce n'est pas Martin Luther. Não é Martim o Lútero, Martim tout mas court. somente Martim. Il y a même qui messager. Ele que era o Il mensageiro y a troisième âge de l'église. da terceira era da igreja, On va bien dire âge de Pergame. que é chamada a era de Pérgamo. On a dit 312 jusqu'à 606. Começou em 312 até 606. Doctrine was nango, Doutrina que eles tinham les années qui sont nicolaïtes. era agora a doutrina nicolaíta. La première âge, Na primeira era, c'était les œuvres seulement. eram somente as obras. Oui. Sim, Misala kaka badako mona. Oh, somente as obras. c'est mon nom. Estamos a ver Comme il a dit chef, que agora tem chefes, chef. agora há lideranças, outros são leigos. Pourquoi laïque bimela yuna? Or biso toza ba chrétien. Enquanto nós aqui somos cristãos, nós somos crentes, nós somos cristãos, mas eles, Ba laïque, leigos, naba serviteur. leigos e servos, Soi-disant serviteur. supostos servos até, Ils n'étaient pas de véritables serviteurs mandatés par Dieu. não eram verdadeiros servos mandados por Deus. Vous voyez? Estão a ver? Alors, na troisième âge de l'église, Na terceira era da igreja, ao invés de ser somente obras, e como é que se coiou doctrine. agora era já doutrina. Abali pesa se coteia yango. Começaram agora a pregar aquilo. Pesa que misala te como se Não eram mais obras. coteia yango. Agora era mesmo já um sujeito de pregação. Mas como coteia yango? Eles começavam já a pregar. Et aussi il y avait la doctrine des balamistes. E também tinha a doutrina de balamistas. Balam tu bien te balamiste, donc doctrine wana balamiste. Conhecemos a doutrina balamista. Ezali doctrine moko É uma doutrina qui a causé que causou que les enfants d'Israël que os filhos de Israel puissent se mélanger fossem se misturar avec d'autres peuples com outros povos, qui étaient des Moabites. que eram os moabitas. Alors, ils ont fait, l'église a fait le mariage. Então a igreja fez um C'est casamento. dans cet âge que l'église a fait mariage avec l'État. É nessa era em que a igreja fez um casamento com o L'église, comme Estado. il y a l'État, basali libala, A mélange. igreja fez uma mistura. Et comme il y a mélange, il y a politique, il y Tinha a tido a mistura política e tudo. et comme il y a doctrine des balamistes, Agora é a doutrina balamista la doctrine à nicolaïste. e doutrina nicolaíta. Kaka na troisième âge de l'église. Na mesma terceira era da igreja. Alors, cette doctrine de balamisme, Essa doutrina balamista c'est la doctrine moko é uma doutrina que faz com que il y a un mélange. gosta de mistura. Oui. Sim. Et c'est une doctrine aussi E é uma doutrina também qui enseigne que ensina les gens, as pessoas, même Israël, mesmo Israel, et même qui est dans l'idolâtrie. levou-lhe na idolatria. C'est cette doctrine, même doctrine. É essa mesma doutrina. Oui. Sim. C'est là, É aí, à Nicée, foi em Niceia, au concile de Nicée, no concílio de Niceia, histoire de l'église, conhecemos a história da igreja. à l'an 325, je crois, No ano 325, avec le Constantin Ier. com Constantino I. Constantin. Avec Constantino, empereur. ele era um imperador. Qui m'a conduit. Ele era um imperador. Ne yé ba monde na ba conduit mususu. Ele com outros Na casa de chefes Israel. dentro da igreja, irmão. Até que me conduit. Eles colocaram lideranças, C'est ba roi. colocaram leis, colocaram o imperador dentro da igreja. Ne ba joie que ba décision. É que tomaram decisões. Ba conduit na ba chef wana. Aqueles chefes, aqueles líderes aí, Uma decisão. tomaram decisões. Mais à partir de lelo, Disseram a partir de hoje, l'église tu vas le salabo. a igreja fará isso, a igreja fará aquilo. Ba du baptême trinité. Eles pegaram o batismo trinitário Vai, e imporam também.
O batismo da sua comba Jesus. O batismo dá mais o nome de Jesus. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito. É o nome do Pai, Filho e Espírito Se a Santo. falsa doutrina conta aqui, frère. E falsa doutrina havia entrado, irmão, na igreja. Mas pode ser que vai falsidade. Eles haviam introduzido falsidade. Vai imposer macamu. Eles impuseram coisas. Vai aceitar E pessoas também aceitaram isso. Donc c'est là Ele seria aí où les dogmes aonde os dogmas a commencé começaram, des choses qui dogmas entrent dans l'église. e outras coisas que estavam na igreja. Ainsi de suite. E assim por diante. C'est là dans le troisième âge de l'église, il y a Pergame. É na terceira da igreja, a era de Pérgamo. Bon, maintenant, la quatrième âge de l'église, Agora, na quarta era da igreja, de Bissika Tokotelemila, onde vamos parar, Tokosukawana, vamos terminar aí. parce que si tous ces quatre âges de l'église, Porque todas essas quatro eras da igreja c'est ici où ça se trouve, é onde se encontra, c'était dans la, c'est ici où ça se trouve é onde se encontra les quatrième âge de l'église, na quarta era da igreja, de Bissika Tomoni, é onde vimos doctrine. a doutrina, Tomoni, moi si on va benga Jezabel, onde vimos a mulher chamada Jezabel, ami benga mi comme ça qui prophétesse, que é se tornado uma profetisa. ami comme si prophétesse, Tornou-se uma profetisa na quatrième âge de l'église. na quarta era da igreja. Messager na mweza ki Kolomba. E o seu mensageiro era Columba. Kuna nde bade goteya bade gotika boasi Jezabel abana ko enseigner. É lá onde permitiam que a mulher ensinasse, Nzamba zalaki contre yango. enquanto que Deus era contra isso. L'esprit de Dieu est contre cela. O Espírito de Deus é contra isso. Nous aussi nous sommes contre cela. Nós também somos contra isso. Frère, Irmãos, une femme uma mulher ne peut pas prêcher, não pode ne pregar. peut pas être un serviteur de Dieu. Ela não pode ser uma serva de Deus. Une femme ne peut pas être prophète. Uma mulher não pode ser uma profetisa. Au moins le don de prophétie ça va. A menos que tenha um dom de profecia, tudo bem. Être un prédicateur, Ser uma pregadora, docteur, ou ser uma doutora, e assim por diante, c'est contraire à la parole de Dieu. é contrário à palavra de Deus. 1 Timothée, De Timóteo, chapitre 2, de Timóteo 2, je vais lire le verset 11 jusqu'à 14. lê do versículo 11 até 14. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Bible a pour interdire l'amour. A Bíblia proíbe isso. La Bible ne permet pas à la femme Diz que não permite que a mulher le droit d'enseigner o direito de ensinar ou d'avoir l'autorité sur l'homme. ou de exercer autoridade sobre o homem. Les a interdits. É proibido. Moi, c'est à côté à terre. A mulher não Moi, pode c'est au pregar. Japon, vous ne pas mon Também bail. não pode ter autoridade sobre o homem. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Lisez dans Genèse chapitre 3, Vamos ler verset 16. em Gênesis 3,16. Genèse 3, 16. Gênesis 3,16. Qu'est-ce que la Bible dit? O que é que diz a Bíblia? Lisons cela, Genèse 3, 16. Vamos ler a Gênesis 3,16. Genèse 3, 16. Gênesis 3,16. Il lui dit à la femme, E disse à mulher: je augmenterai la souffrance de tes grossesses multiplicarei o sofrimento da tua gravidez et enfanteras avec douleur. e darás à luz com dores. Et tes désirs se porteront vers ton mari. E os teus desejos repousarão sobre o teu marido. Écoutez la phase B, Vamos ouvir? la dernière phase du verset 16. A última fase do versículo 16. Mas Il dominera sur toi. ele dominará sobre ti. Frère, Irmão, avant la chute, antes da queda, la femme et l'homme o homem e a mulher bazalaki égaux. eram iguais. Avant les soumekota. Antes que o pecado entrasse, Avant mutakweya. antes que o homem caísse, Mwasi na mobali o homem e a mulher bazalaki ndenge moko. eram iguais. Mwasi ako mobali ako konzate. O homem não poderia dominar. Zaki na badura moko. Eles tinham os mesmos direitos, eram iguais. Tango les soumekota. Mas quando o pecado entrou, Après la chute, depois da queda, frère, irmãos, position changé. a posição havia mudado. Nzamba yebisi E mwasi, Deus disse à mulher, ye mobali. ele, o homem, Sikoyo anakodomine pana yo. agora ele começará a dominar sobre você. Domine likolo na yo. Dominará sobre você. C'est pourquoi on est contre. Só que nós somos contra, Nous sommes contre toutes les femmes. todas as mulheres Autorité par mobali. que procuram dominar os seus maridos. Certo. Irmãs, Si il y a de l'autorité, se você tem autoridade, autorité se você quiser ter uma autoridade autorité par mobali, para ter sobre o teu marido, yebango, saiba tu es dominé par les démons. que és dominada por demônios. Ce sont des esprits mauvais. São maus espíritos. Une femme ne peut pas dominer sur l'homme. Uma mulher não pode dominar sobre o homem. La femme doit être dessous. A mulher deve estar abaixo. Para nascer a mobali. Deve estar abaixo do homem. Mobali deve faire O homem dominer. que deve dominar. C'est ça l'ordre de Dieu. Essa é que é a ordem de Deus. C'est ça après la chute. Isso é que aconteceu depois da queda. Ne croyez pas à l'émancipation de la femme. Não cria na emancipação da mulher. Oh, somos iguais homem e mulher. Não, isso é contrário. Oui. Sim.
Como a mulher não pode dominar, e como é que ela pode ser uma pastora? Como é que ela pode ser uma doutora? Que começa a pregar as pessoas. As pessoas aí sentadas, ele aí sentado. Aleluia! Aleluia! Eu disse isso, eu falei aquilo. Veja a denominação que estavam fazendo. São falsas doutrinas. São doutrinas dos católicos. Isso veio de Niceia. Irmão, Dieu est contre la femme de Jézabel. Deus é contra a mulher Jezabel. Même là-bas, mesmo lá em Israel, essa mulher Jezabel foi ela que procurava dominar sobre Acabe. E ela também que provocava Acabe. Acabe que fizesse o mal. Acabe era uma boa pessoa. Mas depois de ter se casado com Jezabel, uma mulher pagã, uma mulher de uma outra nação, de outro povo. Então Acabe havia estragado a sua vida. Acabe também tem se tornado uma pessoa. Ele fazia mais coisas. A Bíblia diz: não havia nenhum rei que fez tanta maldade mais do que Acabe. Por quê? Porque era a sua mulher Jezabel que lhe provocava. Quer dizer, Jezabel estimulava. Irmão, deixa os homens. Deixa que o homem fique tranquilo. Que ele seja conduzido. Você deixa de modo que o homem possa te dirigir. Deixa que o homem possa te dirigir. Não passe a estimular. Ele não tem aquele modo. Você está a insistir sempre. Isso não é uma boa atitude. Então o homem faz o que é contrário à palavra de Deus. Jezabel, ela que mandou Acabe que matasse Nabote. Por quê? Para que tivesse o campo de Nabote. Acabe. Ele queria comprar o campo. Ele disse a Nabote: venda no teu campo. Nabote disse: não. É minha herança. Eu não posso vender. Acabe voltou em casa. Ele todo triste. Isabel olhou mais que isso não pode acontecer. Mas o que está acontecendo então? Disse: eu fui. Eu fui a Nabote. Eu queria comprar aquele seu campo que eu fizesse de mim um jardim. Mas ele negou. Ouve agora a Jezabel. Começou agora então a estimular. Mas você rei, faça isso, faça aquilo. Você rei, faça isso, faça aquilo. Irmão, enquanto provocava sempre Acabe, e como é que terminou? Nabote filho alheio, ele negou. Negou dar o seu campo, negou vender. Fizeram o quê? Eles assassinaram Nabote. Acabe voltou. Pensou que as coisas haviam terminado. Ele pensou que Deus não viu nada. Ele viu assim viu assim Elias o profeta. Encontrou-se com ele. Mas você é meu inimigo. Como é que você veio ter comigo? Disse: Acabe, você não é assassino? Você é assassino. Acabaste de matar Nabote por causa do seu campo. Aonde o sangue de Nabote foi derramado, também o teu sangue será derramado lá. Tudo isso é o quê? Pois temos a história de Acabe. Ele morreu. Bíblia diz: disse: não se enganem.
Disse, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Irmão, irmãs, se você se habituar em plantar a maldade, sempre vai escolher aquilo. Se você plantar o bem, também vai escolher o bem, irmão. Deus não esquece. Irmão, ou tudo que nós fazemos é o que nós colheremos. Por isso, façamos o esforço de fazer sempre o bem. Mesmo enquanto você está vivo, mas você verá sempre esse bem. Deus sempre faz isso. Mesmo enquanto você está vivo, nós, os pais, se você não vir aquilo, se você não vir aquele bem, mas depois da tua partida, pela bondade que você fez, irmão, estás a preparar o futuro dos teus filhos. Os teus filhos não sofrerão. Se você era alguém que fazia o bem, os teus filhos vão colher as coisas boas pelo bem que você fez, que você plantou. Deus recompensar isso aos teus filhos. Irmão, vemos isso no natural. Você vê uns filhos aí que o seu pai morreu, mas eles acharam graça. Veja a vida deles. Deus lhes abençoe. Se você perguntar, o seu pai faleceu, mas era uma boa pessoa. A sua mãe era uma boa pessoa, fez isso, fez aquilo. É também isso que o bem que os filhos estão a colher. Oui, retournons dans notre page. Voltemos à nossa página. Acabe, c'est Jezabel. Foi a Jezabel qui l'incitait. Que lhe excitava pour faire para fazer le mal. Para fazer o mal. C'est pourquoi, é por isso, dans cet âge de l'église, nessa era da igreja, 4e âge de l'église, na quarta era da igreja, l'âge de Thyatire, a era de Tiatira, avec le messager Colomba, o mensageiro Columba, qui a commencé à l'an, que começou no ano 606, 606 a terminé e terminou en 1520. Em 1520. Cette femme Jezabel, essa mulher Jezabel, elle était une prophétesse. Ela era uma profetisa. C'est lui, foi ela qui s'est nommée la prophétesse. Ela que se nomeou de profetisa. Mais écoutez, frère Branham, irmão Branham, il dit que ele diz que cette femme, essa mulher Jezabel, c'est l'église. É a igreja. C'est l'église. É a igreja. Même maintenant, nós vamos Jezabel. Não sei se anotei isso. Dans cette brochure même, la restitution. Nesta brochura mesmo da restauração. La restitution. Restauração? Je ne sais pas si j'ai noté ça. La restitution de l'arbre de l'épouse. A restauração da árvore noiva. Parágrafo não. Deve ter sido não, mas na tanga onde já na tanga que eu já li mesmo isso. Mas o bem aí l'église. Lá é chamada de a igreja. L'église catholique. A igreja católica. La femme Jezabel. É chamada como a Ok, na parágrafo 210. Parágrafo 210. Rappelez-vous. Lembrem-se. C'est juste. É justo. Como Acabe l'avait fait. O fez. E essa Jezabel était derrière lui. E essa Jezabel estava atrás dele. La Bible. A Bíblia appelle l'église catholique. A Bíblia chama a igreja católica. Jezabel la prostituée. De Jezabel a prostituta. Ouviram? Essa Jezabel, c'est l'église catholique. É a igreja católica. Irmão, quando falamos sobre o anticristo, o anticristo não é uma outra coisa. C'est l'église catholique. O anticristo é a igreja católica. É a sua cabeça. A sua cabeça é o próprio Papa. Ele que é a cabeça. Ele que dirige o mundo todo. Que esteja atrás dele. Oui. Sim. Et c'est lui-même. E ele mesmo. Cet anticristo. Esse anticristo. Cette église. Essa igreja. Ele que é o demônio. Que destruiu essa árvore.
Dans 4 phases. Em 4 fases. Oui, mes frères. Sim, irmão. L'anticristo. O anticristo, o diabo, ele destrói essa árvore na 4 fases. Em 4 fases. Je vais lire rapidement. Vou ler rapidamente. L'homme de Dieu, frère Franck. O homem de Deus, irmão Frank. Je vais lire rapidement. Vou ler rapidamente. Pour voir que. Para ver que. C'est dans la personne antichrist. E na pessoa anticristo. Que le diable est en train de détruire. Que o diabo está a destruir. Cet arbre. Essa árvore. L'antichrist est venu sous 4 phases. O anticristo veio sobre 4 fases. On a détruit Nzete. Para destruir a árvore. Disons je suis dans cette brochure. Estou nessa brochura. Dans cet ouvrage. Nesta obra. Ouvrage l'Apocalypse. Nesta obra o Apocalipse. Un livre scellé de 7 sceaux. Livro selado com 7 selos. Yaval de Franck. Do irmão Val de Frank. Oui. Sim. Na page nango page 20. Estamos na página 20. Non, page 20. Je vais gagner le temps pour arriver à la décision. Bon, page 32. Página 32. Ah, vou sauter peu. Eu vou pular também. Dans la page 32, 33, página 32, 33, même jusqu'à 37. Até página 37. Oui. Sim. Écoutez. Vamos ouvir. Não, só tem uma para do tempo porque a hora já foi. L'Apocalipse. O Apocalipse. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Bora para noter. Para os que estão a anotar. Verset 2. Apocalipse 6, 2. Qu'est-ce qui est dit? O que é dito? Ensuite, Jean rapporte assim. Je vis. Eu vi. Voici un cheval blanc. Eis cavalo branco. Et celui qui était assis sur le dessus. E o que estava sentado sobre ele. Ayant un arc. Tendo um arco. Et une couronne lui fut donnée. Tendo arco e uma coroa lhe foi dada. Ele sortit en vainqueur. Ele saiu vitorioso. Pour vaincre. E para vencer. Apocalipse 6, verset 2. Apocalipse 6, versículo 2. Essa aqui são os selos. Está nos selos. Primeiro selo. Alors, primeiro selo. Então, o primeiro selo nos mostra Anticristo. O anticristo na primeira fase na sua primeira fase. Ele, quando João viu que abriu um primeiro selo, o que ele viu? Ele viu um cavaleiro e viu um cavaleiro. E o que estava montado, ele subiu num cavalo branco. Um cavalo branco. Alors, e então, qu'est-ce qu'il a fait? O que fez? Il a monté sur le cavalier. Ele subiu sobre o cavalo. Et celui qui était assis dessus. E o que estava sentado em cima. Tinha um arco. Et une couronne lui fut donnée. E uma coroa lhe foi dada. Et sorti en vainqueur pour vaincre. Ele saiu vitorioso para vencer. Écoutez ce que Frère Franck dit. Vamos ouvir o que o irmão Frank diz. L'anticristo. O anticristo. Lequel o qual est voilé dans sa phase initiale. É velado sobre a sua fase inicial. La couleur blanche. A cor branca du cheval. A cor branca do cavalo. Indique qu'elle paraît au premier abord bien innocent. Indica aparecer como se fosse tendo uma aparência muito inocente. João quando viu aquele cavaleiro, viu que subiu num cavalo branco. Aqui está a ilustração num cavalo branco. Mas é sempre o anticristo. Por que subiu então no cavalo branco? Esse cavalo branco indica que ele parecia ser inocente. É como se não soubesse de nada. Como se fosse inocente. Mas na verdade não era inocente. Era mesmo o anticristo. Na sua fase inicial. Na sua fase inicial. Elle n'a pas encore été souillée. Ainda não era suja. Par le sang. Pelo sangue. Estava no cavalo branco. Ainda não tinha então a cor vermelha. Subiu somente no cavalo branco. Era somente doutrina. Doutrina que pregava. E assim por diante. Nós sabemos disso. Mas na verdade, ainda não tinha tido então a cor vermelha. Agora na segunda fase,
cavalier no cavalo. a matina mpunda é rouge. O cavaleiro subiu então no cavalo vermelho. E nós vimos aí. Mpunda rouge wana. E esse cavalo vermelho não era mais inocente. Não era mais inocente. Mas agora, vamos ouvir como diz o irmão Frank. Na página 34. Le cheval rouge. O cavalo vermelho. Apocalipse 6, verset 4. Apocalipse 6, versículo 4. Mais bien. E bem, comme au commencement, como no princípio, un cheval blanc. Cavalo branco. Mais bien. E bem, un cheval rouge. Cavalo vermelho. Feu. Feio. Rouge feu. Cavalo vermelho aceso. Como se fosse fogo. Le temps de vivre paisiblement. E no estado de ver pazmente. Côté à côté était définitivement passé. E perto a perto definitivamente passado. Aqui nesta fase, as pessoas não tinham mais paz. Agora já derramava sangue. Matava já derramava sangue. Oui. Sim. Sabemos os mártires, todos aqueles que morreram. Os judeus também foram mortos. A Igreja Católica é que matou os judeus. Agora, matéria segundo a história, acho que mataram mais de 68 milhões dos protestantes. Todos aqueles que eram contra, que negaram ser católicos. A católica, ele que é o anticristo. Então matou aquelas pessoas. Eles eram mortos mesmo. E derramou-se sangue. É que significa então a cor vermelha. Se vermelho é sangue. Derramou sangue. Aqui era inocente. Negava somente força e doutrina. Nicolaísmo. Balamismo. Essas falsas pregações. Esse batismo de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não matava. Chegou na segunda fase. Começou agora a matar. Porque já tinha obtido a cor vermelha. Porque Apocalipse é um livro de símbolos. Foi escrito em símbolos. Mas o profeta da era, Deus te deu a revelação de saber. Isso, o que subiu no cavalo branco quer dizer que é o anticristo. Mas outras pessoas, os que pregam isso, que não têm revelação, eles dizem: então, o cavaleiro sobre o cavalo branco quer dizer é o Espírito Santo que estava a cavalgar durante a história da igreja. Não era o Espírito Santo. Irmão Bernardo também, na brochura As 10 Virgens, ele diz que no princípio ele achava que o cavalo branco é o Espírito Santo. Mas nas 10 Virgens ele disse: não é o Espírito Santo. Deus mostrou-lhe que não era o Espírito Santo, mas é o anticristo. Na forma de inocência. E segunda fase, começava já a matar. Ele tirava a paz. E não havia mais paz. Ele agora destruía. Matava as pessoas. É isso. Je continue à lire. Continuamos a ler. Le temps de vivre paisiblement côte à côte était définitivement passé. Então, o tempo de paz havia passado. Maintenant, porque agora, cette orientation religieuse, essa orientação religiosa, eclesiástica, avait reçu sa puissance, tinha recebido o seu poder, venant du monde, vindo do mundo, et commença à persécuter les autres croyants, e começando a perseguir outros crentes. C'est ce qui indique l'épée, é isso que indica então a espada, qui lui est donnée, a espada que lhe foi dada. Estão a ver ele, e sobre o cavalo vermelho, mas como a espada, a espada que ele segurava não é a espada de Deus que Jesus tem, que é chamada em Efésios a espada do Espírito. Ele, o anticristo, não segurou a espada do Espírito, segundo Hebreus 4:12.
La parole de Dieu. De chamada que a palavra de Deus C'est l'épée de l'esprit. é a espada de dois gumes. Mesmo também fez. Mas ele não segura então essa L'épée de espada. l'esprit, ce n'est pas la parole. A espada do Espírito não é a Oui, il a palavra. saisi. Ele segurou. L'épée terrestre. Ele segurou então a espada terrestre. A espada terrestre, a espada mundana. Para matar os outros. E também matou. Matou muitos. Oui. Sim. Je continue. Estamos a continuar. Disposant de la puissance terrestre. E dispondo então do poder terrestre, La paix fut enlevée de la terre. a paz havia sido tirado da Les terra. nations et les peuples E então a relação e o povo furent dressés havia sido retirado les uns contre les autres uns contra os au outros nom de la religion. em nome da religião. Frère, Irmão, Antichrist Obama. o anticristo matava, Nous sommes comme lui. tudo isso em nome de quê? Em nome da religião. Jésus avait déjà dit, Jesus já tinha dito, déjà dans Jean chapitre 16, je crois. já tinha dito em João capítulo 5, Hier soir, le déjà. Jesus tinha dito, Qu'est-ce que Jésus avait dit? o que é que Jesus tinha dito? Jean chapitre 16, João capítulo 16, verset 1 à 2. João 16, 1, 12. Qu'est-ce qu'il était dit? O que é que está escrito? Je vous ai dit ces choses, Eu vos disse essas coisas afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. para que não seja para vocês uma ocasião de queda. Nayebi no makambo oyo, Disse essas coisas obo beta mabagute. para que não se escandalizem. Makamuni. Quais coisas? Verset 2. Verso 2. Ils vous excluront des synagogues. Eles vos expulsarão das sinagogas. Começarão a vos expulsar das sinagogas. Et même, E mesmo l'heure vient a hora vem où quiconque em que todo aquele vous fera mourir vos fará morrer croira rendre quitte à Dieu. e crendo que está a dar tributo a Deus. Donc, persécuter nous. Começarão a vos perseguir. Tirar das casas de Deus, das sinagogas. Quando eles ali goiá, Até vem a hora oyo batu, que as pessoas bakokanisa vão achar ndenge bazoboma batu, que como estão a matar as pessoas Como a religião, em nome da religião, bazoservir nzambe. estão a fazer um culto a Deus. Estão a fazer um culto a Deus. Zogande c'est l'antichrist. Afinal, ele é o anticristo. Ndenge basalaki. É como eles fizeram. Bazoboma batu. Matava as pessoas. Você é católico? Você é católico? Ele é católico. Não, não sou católico, sou protestante. Você é protestante. Como mãe? Então, que seja morto. Você é judeu, que seja morto. Bazokanisa bazoservir nzambe. Eles achavam que assim serviam a Deus. Os crentes pensavam, oh, estamos a servir a Deus. Celebre l'antichrist. Afinal, era a obra do anticristo. Jesus já disse isso. É isso, a profecia. Ok. Muito bem. Troisième phase. Terceira fase. Je saute. Estou a pular. Troisième phase. Terceira fase. Il avait le cheval noir. Tinha o cavalo preto. Tenait dans la balance. E tendo a balança sobre a mão. Tendo a balança sobre a sua mão. Et de celui qui de son bon pouvoir les hommes dépendait. Il déterminait qui pouvait avoir recevoir. Ele então poderá determinar o que poderia receber. Dans sa volonté devait payer pour cela. Na sua vontade tem que se pagar sobre isso. Comme ceux-ci étaient nombreux, como estes eram muitos, la mort fit en riche butin. Então a morte foi do alto crescendo, irmãos. Le cavalier blanc, noir, o cavalo preto, nós vimos, azalaki na balance. Ele tinha balança. Il y avait la balance. Ele tinha balança. C'est ce que la Bible dit. É o que diz a Bíblia. Il avait la balance dans sa main. Ele tinha balança nas suas mãos. E falava até. Dans Apocalipse 6. Ler Apocalipse 6. Verset 5 à 6. Apocalipse 6, 5 a 6. Une balance na main. Uma balança na mão. E ele dizia. Une medida de froment. Uma medida então de queijo para um denário. E 3 medidas de orja para um denário. E ne nuit pas. E não danifiques. Ne fais pas le mal. Não danifiques. A l'huile et au vin. Não danifiques o azeite e o vinho. Ele agora vendia a palavra de Deus. Na balança na com sua balança. Eles mediam.
Anticristo. O anticristo. Na troisième phase. Na terceira fase. Na balance daí. Com sua balança. Vendiam a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Patrícia cantou. E se veio de graça. Mas hoje está a ser vendido. Para te fazer uma oração, você deve pagar. Irmão, eles mudaram muitas coisas a católica. Você tem que ter dinheiro somente para te fazer uma simples oração. Esse é o anticristo. Qu'est-ce que la voix dit? Então o que a voz disse? Ne faites pas mal. Disse: não danifiqueis ao azeite e ao vinho. Deus disse, o Espírito disse, começa a brincar, começa a vender. Vende a palavra de Deus, mas não toca, não danifica o azeite e o vinho. O azeite e o vinho você não pode danificar. O azeite é o que então? O azeite simboliza o Espírito Santo. O vinho simboliza a revelação. Os verdadeiros cristãos, aqueles que têm o Espírito Santo, os que têm a revelação, não podem ser tocados. Não danifique a eles. Essa é a importância do azeite e do vinho. O azeite simboliza o Espírito Santo. No Antigo Testamento, antes que o Santo viesse, os servos de Deus, os sacerdotes, até profetas, até reis, quando te ungissem como rei, eles pegavam azeite e colocavam sobre tua cabeça. É o sinal do Espírito Santo, é o sinal da unção. Sim. É o que acontecia no Antigo Testamento. É o símbolo do Espírito Santo. E o vinho é a revelação. Alguém quando bebe vinho, irmão, vemos até assim na forma física. Quando alguém consome vinho, mesmo será calmo, ele não fala. É alguém que não ri. Alguém todo frio aí, alguém todo triste. Mas ele viu que ele bebeu um pouco de vinho. Ele fica todo estimulado, fica todo gentil, fica todo. Pega esse assunto. É a revelação. É o vinho que está a lhe estimular, que faça essas coisas, que lhe dê alegria. Começa a lhe fazer falar essas coisas. É a mesma coisa na forma espiritual. Quando alguém recebe o Espírito Santo, ele será alguém cheio de alegria. Será alguém que não tem mais tristeza, mas será alguém que está sempre feliz. Porque ele tem a unção do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. O homem com o Espírito Santo é um homem feliz. E é um homem que tem a revelação das coisas. Essa é a importância do vinho. Esse é o anticristo. Na sua terceira fase. Na quarta fase, ele chegou no cavalo e subiu no cavalo. No cavalo chama de cor pálido. Numa cor pálida. Numa cor pálida. Não era mais branco, não era vermelho, não era preto, mas era uma mistura. Era uma mistura. E eles chamaram de quê? Chamaram de morte. É a morte. Porque esse anticristo já chegaram na última fase. A morte, a Bíblia diz que a morte e a estadia de mortos lhe acompanhava. Irmão, nessa quarta fase é a fase final do anticristo. Irmão, o anticristo fez tantas coisas desde o princípio, mesmo até no fim. Irmão, ele fará grandes coisas que vai fazer admirar as pessoas. Chegará até o ponto de fazer milagres, coisas admiráveis para seduzir todos.
aqueles que seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles serão seduzidos. Todos aqueles que cujos nomes não estão escritos serão seduzidos. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est le travail de l'Antichrist. É o trabalho do Anticristo. E também chegará no lugar de se chamar a ponto de se tornar como se fosse Deus. Então, leiam 2 de Tessalonicenses 2. Em casa, vocês podem ler. 2 de Tessalonicenses 2. Paulo chama de o adversário. E também o filho da perdição. Ele é o filho da perdição. Ele é o adversário. O adversário de Deus. Ele se levantará ao ponto de ser adorado. Ao ponto eles darão até a glória de ser adorado. Se tornará como se fosse Deus. Essa é a sua quarta fase. C'est le titre de l'Antichrist. É o título então do Anticristo. Regardez le pape. Observem o Papa. Os seus títulos c'est le titre de l'Antichrist. São os títulos do Anticristo. Eles estão a tomar o lugar de Deus. Nós lemos naquele dia. Coloca aquele cálculo. Aquela coroa que os papas usam. E nós lemos o nome. Está o nome do Papa. Está aí Vicarius Filidei. Significa substituto do Filho de Deus. Irmão, ele foi longe. Ele colocou-se no lugar de Jesus Cristo. Ele é que substitui Jesus Cristo. Ele é que é o vigário do Filho de Deus. Enquanto que são mentiras. Esse homem aí, o homem, o Papa, a sua decisão, quando toma uma decisão, ninguém pode tirar aquela decisão. E também quando faz a viagem, ele quando vai num país, como ele é recebido, como se fosse presidente de um país, como se fosse presidente de um país, até é mais recebido do que um presidente, mais do que presidente, a honra que lhe é dado. C'est lui le serpent. Ele que é o anticristo. Il a la semence du serpent. E tem a semente da serpente. Souvent na habité o Papa Jean Paul. Esse Papa João Paulo, ele quando chegava num país, ele quando fazia então a sua aterragem, ele tinha que baixar. C'est quoi? C'est le caractère de serpent. Esse então é o caráter de serpente. Ele tinha que baixar e beijar sobre o solo. Ele será uma serpente. Il mangera tous les jours de sa vie. Que durante toda a sua vida, que comerá o pó da terra. C'est pourquoi nous devons faire. Ce que nós dissemos, irmãs. Minhas irmãs. Se você está grávida. Se você está grávida. Les enfants de Dieu, os filhos de Deus, ne mangent pas não comem de la terre. Não comem então mabelé. Celui qui mange la terre, aquele que come mabelé aí, qui mange la poussière, aquele que come pó, c'est le serpent. É a serpente. É a semente da serpente. Nós os cristãos, nós os crentes, não chupamos mabelé. Chupar mabelé, isso aqui é a natureza da serpente. Ou não estou grávida. Então o bebê me manda chupar mabelé, não. Você é uma cristã. No lugar de chupar a mabelé, se você quer mabelé, compre pastilha e masca a tua pastilha. Mas não começar a chupar mabelé. É a natureza da serpente que foi amaldiçoada. É esse homem aí. La semence du serpent. A semente da serpente. O anticristo. Vicarius Filidei. Calculamos juntos. Se tu calculares, isso está em numeração romana. Está escrito em latim. Está escrito em latim. Agora, segundo o latim, Vicarius Filidei, que é ficar no lugar do Filho de Deus, é o substituto do Filho de Deus. Então, se calcularmos isso, selon le chiffre romain, segundo os caracteres romanos, dará 666. E V significa 5. E o I é 1. C é 100. A não tem valor em numeração romana.
R também c'est 0, 0 côté. não tem valor em numeração romana. Na numeração romana, Em numeração romana, I ou exa 1. I é 1, V ou exa 5. V é 5, S aussi c'est rien. S também não tem valor. F c'est 0. F também é a mesma coisa. Aqui, I, 1, L, L 50. é 50. I, exa 1. 1, I ou e outro I também 1. D, D, 500. são 500. E 0. É 0. I exa 1. E esse I é 1. Si vous calculez Se cela, você calcular isso, ça va donner, ça donnera dará 666. 666. C'est le nombre É o número, de l'Antichrist. é o número do anticristo. Bíblia não vira Apocalipse A Bíblia 18. diz em Apocalipse 17, Je crois no verset 18. acho que é no versículo 18, Olha as na mayele. aquele que tem Celui sabedoria, qui a la sagesse. aquele que tem sabedoria, La sagesse, a sabedoria c'est un don de Dieu. é um dom de C'est le Deus, premier don de l'Esprit. é o primeiro dom do Espírito. Aquele que tem a sabedoria e Calcule calcule le nombre de la o bête. número da besta. Para la bête, A besta, c'est une puissance. a besta é um poder. A besta, C'est une église. a besta é uma igreja. Et le nombre de la bête, O número da besta c'est un nombre é o número, de l'homme. é o número do homem, é o número de uma Na pessoa. mokili mobimba. É o número inteiro. Moto nini yango. Mas qual pessoa então? Président nini yango. Qual presidente Dans le monde entier. no mundo inteiro Oyo ezokobema titre na que ye. leva o seu título? Na titre wana aza O yango. título que ele tem, Soko calculer. se você calcular, É 666. dá 666. Há somente um. Kaka pa. Somente o Papa. Na tiare na ye. Aí naquela sua diadema, naquela sua. A Bruna me diz: Kende na Rome na Vatican. vá no Vaticano, Kende na place na trône na bango. vá no seu trono. Omona bakoma yango. Você verá que está na escrito. Pre bana makenda kuna. A Bruna também foi lá. Omona na trône na bango. Você verá isso no seu trono. Bakoma vicariste. Escreveram mesmo Vicário de Filidei. C'est ça. É isso. Bango pe Eles também. kala tiaro. Aí está aí. Tiaro. Aí está então a tal coroa, a sua coroa. Alors, Então, ils appellent un titre. também tem esse título. 666. 666. Muito bom que na mokili aza nango. E ninguém nesse mundo tem esse Apare. título. Senão ele. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Ils ont changé de titre. Eles mudaram títulos. Notamment Gourand Barobi que batie. Lemos naquele dia. que Batie sous titre msusu. Latinis. Colocaram mais o título de Latinis. Latinis. Latinis? Rex sacerdote. Latinis Rex Sacerdos. Vous avez cela? Será que vocês. Será que Não, temos não. isso? Ah, l'air PQI. L'air PQI. Agora também foi. Dieu voulant continuer à temps même pour le Golanda. Se Deus quiser, continuaremos no outro dia. Pour calculer cela aussi. Para calcularmos também Et aquilo. nous allons lire beaucoup de citations ici. E também vamos ler muitas citações. J'ai des citations na tanguité pour Tem citações que eu não li après. e vou ler no outro dia, On a l'air na PQI. porque a nossa hora foi Mais isso. en réalité, E na verdade, la bête, a besta, l'antichrist, o anticristo, c'est le pape. é o Papa. C'est lui, Ele l'homme que é o homem. dont on parle O homem que é falado dans l'Apocalypse 17. em Apocalipse 17. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Je vais terminer de lire ici, Vou terminar por ler aqui. dans l'Apocalypse livre scellé. Em Apocalipse 10, versículo 2. Dans l'Apocalypse livre scellé de 7 sceaux. Na brochura, o cartão Apocalipse, um livro selado com 7 selos. Na page nango, page 37. Na página 37, L'antichrist est dans la 4e phase. o anticristo na quarta fase. Page 37. Página 37. L'antichrist. O anticristo, Bon, non, pas d'accord. Les autres premiers sceaux os outros primeiros selos recouvrent la période du développement antichrist. falam sobre o período de revelamento do anticristo, Du commencement à la fin do princípio até ao fim du Nouveau Testament. do Novo Testamento. Les 4 phases As 4 fases du développement do desenvolvimento antichrist anticristo ont déjà été indiquées já foram indicados par le prophète Joël. pelo profeta Joel. Yango totanga Joël 1. É o que lemos Joel 1, Qui le typifie que o tipifica par les 4 phases por 4 fases du développement de desenvolvimento de la sauterelle do gafanhoto qui cherche que procurava à détruire destruir l'arbre de Dieu. a árvore de Deus. Joël 1, Joel 1, verset 4 versículo 4 et 2, e Joel Verset 2, 25. versículo 25. de même E o mesmo que par le prophète Zacharie, como pelo profeta Zacarias, présentant les 4 chevaux. apresentando então os quatro cavalos. Zacharie 1, 8 Zacarias 1, 8 et 6,
Zacharie 6, 2 à 5. E Zacarias 6, 2 até 5. Et les 4 cornes. E os 4 chifres. Zacharie 1, 18 à 21. Zacarias 1, 18 a 21. L'Antichrist, O anticristo, lui-même, ele mesmo, c'est-à-dire quer dizer, celui qui préside ele é quem preside cette institution mondiale. essa instituição mundial. Antichrist, O anticristo é aquele então que dirige institution mondiale. essa instituição mundial, quer dizer, de todo mundo. C'est lui l'Antichrist. Ele que é o anticristo. L'institution mondiale, A instituição mundial, c'est lui qui préside l'institution mondiale, ele que preside est représenté e também representado par les cavaliers pelo cavaleiro, qui chaque fois que cada vez tomava então a les rênes continuidade en main e que nas suas mãos et détermine e também determinava les événements os eventos, tant au domaine religieux os eventos concernentes ao domínio religioso qu'à celui du monde. e não do mundo. Ye Antichrist. Ele, o anticristo, Ye ndem tazana mutu. ele que é a cabeça, Ye ndem tazako présider ele quem preside institution mondiale. a instituição mundial. Mesmo, c'est-à-dire représenter cavalier. Ele é representado pelo cavaleiro, Alors Dieu ndem tazako déterminer. ele quem determina Ba événement, os eventos, esse é no domaine esse é no domínio religioso, religioso, esse é no domaine du monde. como mudando ele. C'est l'Antichrist ndem mutu. É o anticristo que está na cabeça. Même ba église ko sangana. Mesmo se já que vão se reunir, Ye ndem da mutu. ele que é a Ye ndem cabeça, da ma organisation na kabu. ele que está sob a organização de tudo isso. C'est l'œuvre de l'Antichrist. É a obra do anticristo. C'est lui qui fera même que Ele também que fará com que ba persécuter, possam perseguir, ba tungisa, ba croyant nyonso. todos os crentes O ba la contre que estarão contra système na bangu wana. esse seu sistema. Ba ko kanga ba église na biso. Fechará em nossas igrejas. Kala mingi te. Em breve. Ba église ko kanga. As igrejas serão fechadas. Em breve, Ba ko benga na biso. nos expulsarão. Oui mes frères. Sim, irmãos. Avant la marque de la bête, Antes da marca da besta, pression na goya. ainda haverá uma pressão. Haverá uma perseguição. Frère, Irmãos, bientôt ça va arriver. em breve isso vai acontecer. Nous allons lire les citations après, Vamos ler citações depois, les jours suivants. ou então noutros dias. Pour gagner le temps, les recueillir. Porque a hora já foi. Tout ce qui a pour lelo. Então, por hoje terminamos aqui. Mais tous en a mutuke. Que Deus nos abençoe. Antichrist, c'est le pape. O anticristo não é uma outra pessoa, mas é o Papa. Et c'est Rome même. E é Roma, até. L'église catholique romaine. A Igreja Católica Romana. C'est lui l'Antichrist. Sim. Évite les places à la présidente de culte. Deixa o lugar ao presidente do culto.